Oi, pessoal, aqui é Silmara Batista. E eu sou o Júnior Batista. Hoje nós vamos falar sobre trabalhando as deficiências de caráter no casamento, que é muito importante. Você já ouviu falar sobre Zeres? É o nome de uma mulher. Zeres, não? Então, Zeres, este nome aparece lá no livro de Esther. Ela é esposa de uma pessoa bastante conhecida que você com certeza já ouviu falar. Amã, isso mesmo. Lembra de Amã? Ele era o inimigo número um dos judeus, em especial Mardoqueu. Mardoqueu, lembrando, era primo de Esther. Zeres, ela aparece nessa história como uma conselheira. Só que nós vamos descobrir se ela foi uma boa conselheira para trabalhar as deficiências de seu esposo Amã ou não. O que você acha, Júnior? Eu acho muito interessante isso, porque principalmente se nós vamos trabalhar essa questão de as características de ambos no casamento, e uma das características principais no casamento seria de auxiliadores, né? Um auxiliar o outro, principalmente no lado emocional, numa época século XXI que fala muito sobre inteligência emocional também, nós aprendermos com esse casal. Eles não são os protagonistas essenciais desse livro de Esther, mas é muito interessante trabalhar esse casal também, entender um pouco da história e um pouco do papel que um teve na vida do outro para nós aplicarmos nas nossas vidas hoje também. Então queremos convidar você para participar dessa nossa reflexão. Amã, ele era um homem bastante importante no reinado do rei Assuero, né? Lá no reinado persa. E Amã, ele, por ter esse poder, essa riqueza, a vaidade dele, como seria se a sua esposa, Zeres, é, contrariasse a vontade dele? Será que ela estaria sendo insubmissa? E é uma coisa interessante que na época, principalmente por causa das histórias que tinham lá de alguns líderes, alguns reis, nós vemos que se ela agisse com sabedoria, não seria insubmissão, se ela agisse com sabedoria. Mas se ela agisse descabeçadamente, como hoje também seria assim, aí seria uma revolta. Porque ele não deixa de ser governador dela também. Se ele era líder, ele seria líder dela. Mas é uma mulher sábia, edifica a sua própria casa e ela não passa pela autoridade do marido, num bom sentido quando falamos de autoridade. Certo. E se tratando assim do perfil dele, o perfil de caráter, emocional, psicológico, conta um pouquinho pra gente como era o perfil de Amã. Eu vou começar, Sil, então falando de um texto bíblico, que para mim esse Ah, texto ótimo. bíblico ele é o que descreve melhor tanto o que aconteceu com as Zeres, quanto o que acontecia muito com o Amã também, que se encontra aqui em Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Eu vou ler na Bíblia Almeida, Revista e Corrigida, que diz assim: como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito ou que não tem domínio próprio. Ele era o que é chamado de pessoa impulsiva. Ele agia por impulso. E quando eu falo impulso, tanto faz impulsos positivos ou negativos. Estado de euforia ou de melancolia. Para ele não importava o autocontrole. Como diz aqui, não tem domínio próprio. Ele agia e expunha e ele expandia a sua ira, né? Diz a Bíblia Sagrada que o tolo, ele expande a sua ira. E o tolo também expande a sua alegria, se você for olhar bem. Então ele era um homem que ele era impulsivo. E ela era uma pessoa que colocava mais lenha na fogueira, na impulsividade do seu marido, e o que acontece às vezes em alguns casamentos, né? Quando nós vemos no capítulo 5, por volta do capítulo 5, nós vemos que Amã, ao ser convidado pela rainha Esther para participar do banquete, claro que ele não imaginava que a rainha Esther estava o convidando por causa do seu plano ruim contra os judeus, contra a matança dos judeus. Ela apenas o convida, né? O primeiro convida Amã e o rei Assuero, ele chega muito vaidoso em casa
e ele fala sobre o dinheiro que ele tinha, ele fala sobre os filhos que ele tinha, sobre as frequentes homenagens que ele recebia, o poder que ele recebeu do reinado, né, do rei Assuero. E ele, diante de tantas coisas boas que ele podia afirmar, ele se pegava a um ponto muito ruim, que era o fato de Mardoqueu ele não prestar homenagem a ele. Então ele era bastante também egocêntrico, ele queria plateia. E o fato de Mardoqueu não se prostrar, porque Mardoqueu era um judeu, ele adorava a Deus, somente se prostrava perante Deus, isso fazia com que Amã ficasse momentos de pico de alegria e pico de fúria, né? Pico de alegria e pico de fúria. E nesse primeiro momento desse banquete, quando ele chega contando tudo isso, ele também tem uma certa irritação, né? Ele tem uma certa irritação falando desse judeu que fica na porta, né, do palácio e que nunca presta homenagem a ele. E aí Zeres, ela tem um conselho a ele. E aí ela dá um mau conselho, né? Que é para ele fazer uma forca de 20 metros e pedir para o rei que ele possa enforcar Mordecai, né? Mardoqueu. E esse é o mau conselho, né? Diante, às vezes, de uma dificuldade que o esposo tem ou que a esposa tem, um trabalhar a dificuldade do outro, né? Porque de repente ela, como mulher, ela poderia, o marido chegaria em casa às vezes furioso, chateado com alguma coisa, ao invés dela chegar e falar assim, olha, pensa direito, não é bem por aí, ela ainda acrescentava mais maldade, né? Trazia mais lenha na fogueira sobre esse aspecto. E é muito interessante essa parte a vaidade. Todo mundo tem vaidade. Nós temos o livro de Eclesiastes, por exemplo, que é muito falado sobre a vaidade das vaidades, que valitate, né, aquilo que é vão. Todo mundo tem vaidade, nós temos vaidade. A diferença é o que eu vou fazer com a minha vaidade. Ele ficava alimentando e ela retroalimentava a vaidade dele. E quando isso não acontecia, da mesma forma, tudo girava em torno da vaidade dele. É uma pergunta que nós já queremos lançar, que queremos fazer. No seu casamento, como é que está essa questão de vaidade? Vocês são parceiros nisso? Quando você olha o seu esposo chegando muito vaidoso, se achando a última bolacha do pacote, ou ao contrário, ele acha que não foi valorizado como deveria ser valorizado, o que você tem feito? E vice-versa, você também, marido. Quando a sua esposa ela chega com a vaidade dela ou inchada, inflamada, ou totalmente murcha, porque está sendo trabalhada em algum momento, o que você tem feito? Foi uma questão que esse casal não soube trabalhar. Um começou a inflamar ao outro de forma negativa e teve um estrago muito grande, né? Será que nós não poderíamos, então, ter uma colocação de que quando a vaidade começa a ultrapassar os valores éticos, é porque ela está fora de controle? Exato. Porque não foi ético da parte dela. Exato. Né? E, infelizmente, ele aceitou aquela proposta com grande ânimo. E quando você fala em ética, Silvia, vamos pensar o que é ética. Ética é a parte da filosofia que trata do comportamento do homem para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo. Então, quando eu penso que se aquilo que eu estou fazendo é ético ou não ético, esse meu comportamento interfere de que maneira para com Deus, para os preceitos divinos. Esse meu comportamento, ele incomoda, interfere negativa ou positivamente para mim mesmo, de que forma e para as pessoas que estão em minha volta. Esse casal não olhou esse tripé da ética, que é uma coisa, às vezes, que nós temos que prestar muita atenção no nosso casamento e nos ajudar também, nos permitir, como minha esposa, a Sil, ela tem a liberdade de conversar comigo e de falar isso sem disputa, sem ódio, quando eu estou faltando com a ética. Da mesma maneira, eu falar com ela com educação, com amor,
para que ela também não fira a ética, porque no casamento não tem essa de o homem é o perfeito ou a mulher, mas os dois terem essa parceria, porque os dois falham. E nós não vimos isso nesse casal. Eu acho que outra problemática também no casamento deles é que, tanto nesse momento que ela dá esse mau conselho, tem amigos. Ele chega em casa, a esposa dá um mau conselho e também tem esses maus amigos que fomentam. Então, são amigos que não têm valores éticos, Exato. né? Então, aí é uma questão de termos o cuidado da onde vem, quais são as vias que têm exterminado os valores éticos na nossa casa. Às vezes não é um amigo presencial, pode ser um amigo sim, pode ser a internet, pode ser a televisão, pode ser vários fatores, mas aqui entra a questão dos amigos, né? E você falando isso, sabe o que me faz lembrar? O tolo ou a tola, normalmente eles se acercam de amigos que não têm coragem de falar dos seus defeitos. Então, às vezes você pode estar aí nos assistindo e falando assim, poxa, mas meus amigos não falam se eu estou sendo vaidoso ou não. Então, a pergunta é, que tipo de amigos você tem ao seu redor? O bom amigo é aquele que fala que você está com remela no olho, fala que você está com a barguilha aberta. Então, às vezes, quando a pessoa não se cuida, ela se acerca de pessoas que vão ficar só inflamando a vaidade, só inflamando o ego da pessoa, porque também querem que seja inflamado o ego deles. E se você for falar alguma coisa, fala, mas eu nunca disse de você. Pois nós preferimos, né, o contrário. Poxa vida, nos ajude quando nos encontrar tomando alguma atitude, construindo forcas atrás da nossa casa, para enforcar pessoas, para sufocar pessoas, que acaba acontecendo como a história de Amã, que na verdade quem morreu sufocado foi ele, a esposa e os filhos. Ele e os 10 filhos, que não era... É interessante que quando Zeres, quando ela dá essa ideia, mas aí quando vem as consequências ruins para Amã, que Amã conta que ele teve que homenagear a Mardoqueu e tal, ela fala, se este homem é judeu mesmo, então a desgraça na sua vida já começou. Então, como esposa, ela tira o corpo fora, né? Ela dá um mau conselho, mas também tira o corpo fora. Ela não fala a nossa desgraça, ela fala a sua desgraça. Sendo que se existe uma desgraça na vida do marido, uma má aventurança, vai ser também desgraça para a vida da esposa, como foi para a vida de a mãe, para a vida dos filhos, né? Os 10 filhos foram enforcados. E aí a gente vê o pecado da omissão. Verdade. E para nós irmos agora concluindo, vamos pensar uma coisa. Se ela tivesse dado esse conselho no início. Pois é. Às vezes bons conselhos não é só o conselho em si. Que horas que você dá conselho? Que horas que você avisa que a pessoa não está indo bem, que a pessoa precisa mudar? Às vezes, sabe aquelas pessoas que depois que alguém morre, ela vem com aquela visão? Por isso que eu vi um caixão. Aí tem sonho sempre posterior. Ou aquela pessoa que quando dá tudo errado, fala, bem que eu estava percebendo. Por que não falou? Por que não conversou com alguém? Então, casais, não está na hora de nós termos um pouco mais de ousadia e com amor falar para o outro? Porque eu não posso plantar, óbvio, a semente da verdade sem antes abrir sulcos de amor. Então, para eu plantar uma verdade no coração do meu cônjuge, eu preciso primeiro amá-lo. Porque aí eu deixo o espaço aberto para que eu possa ir com a verdade, plantar essa verdade. E nós não víamos isso nesse casal, então nós não queremos ser casal Zeres e Amã, então nós queremos convidar você para plantar esse comportamento correto e diferenciado na sua vida. Exatamente. Se você fala, é porque você ama. Claro, falar com respeito, falar com cuidado, mas é porque você ama. Aquele que não ama, ele tem omissão. Ele aceita tudo. Então, isso é muito ruim para o casamento, como foi para o casamento deles. Verdade. Então vamos desarmar nossas forcas, não vamos construir forcas para ninguém, não vamos sufocar ninguém, que nós não nos sentiremos sufocados também. Vamos dar bons conselhos uns aos outros, nós cônjuges, dê a liberdade,
do seu cônjuge conversar com você, e você, cônjuge, tem a liberdade, o amor o suficiente de conversar com o seu parceiro para que a sua esposa, seu esposo, ele também possa se corrigir e permita-se se corrigir também, tá bom? Deus abençoe a todos, né, Sil? Amém. E Deus até uma abençoe. próxima.